Eu quero hoje falar com você sobre algumas orientações para o seu tempo de jejum e oração. Nós estamos fazendo o jejum, irmãos, de 21 dias, é chamado jejum de Daniel. Ok? Depois vocês não vão ler todo o capítulo 10, mas eu vou ler daqui um pouco o capítulo 10, parte do capítulo 10, o capítulo 10, os versos 12 e 13. Mas em casa você lê o capítulo 10 todo de Daniel e você vai entender como é que é esse jejum, ok? Normalmente o jejum de Daniel completo, ele é só jejum de legumes, ou seja, é a abstinência de carne e você só come legumes, mas não é esse que nós estamos propondo aqui não, ok? Nós vamos fazer isso aí, vou desafiar os irmãos a fazerem esse jejum, né? Eu já fiz, né? É interessante, né? Mas o que nós estamos contando aqui são os 21 dias que nós estaremos orando, estaremos jejuando, estaremos colocando diante de Deus. Então, eu quero convidá-lo para ler o texto. Então, Daniel capítulo 10, os versos 12 e 13. Vamos lá? Então ele me disse: não temas, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar diante do teu Deus. Eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E Miguel, um dos maiores príncipes, veio em meu auxílio, e eu deixei ali com os reis da Pérsia. Irmãos, no verso 12 ele não está dizendo: então ele me disse, o anjo apareceu a Daniel e disse: não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus. Eu vim por causa das tuas palavras. E o verso 13 vai dizer que foram 21 dias, mas desde o primeiro dia o Senhor já havia determinado, porque houve uma luta, houve uma batalha espiritual. Agora, queridos, preste atenção numa coisa: o jejum não muda Deus. O jejum não muda Deus, mas o jejum causa uma mudança em nós. Amém, irmão? O jejum não muda Deus. Então eu vou fazer isso, eu vou... Não muda o Senhor, mas muda a nossa atitude para com o Senhor e diante do Senhor, porque o jejum não é abstinência, é renúncia diante de Deus, é renúncia diante do Senhor. Então, algumas coisas que eu quero compartilhar com você, alguns passos. Primeiro passo, nós estamos começando então o jejum. Como é que você vai começar esse jejum? Como é que você vai fazer? Eu quero procurar ser bem prático aqui, querido. Primeira coisa, foque em seus objetivos diante de Deus. Como assim? Seja específico naquilo que você está pedindo, no motivo que você vai jejuar, por que você está jejuando, né? Nós apresentamos aqui. Você vai orar e jejuar. Nós temos a parte, vamos dizer assim, corporativa, que é a parte da igreja, que todos nós vamos estar unidos. Olha, irmãos, que bênção isso, sabe? Todo mundo orando, todo mundo jejuando. A Bíblia diz que se dois ou mais concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, o Pai fará. Então nós vamos estar concordando, orando pelo encontro, para que o Senhor fale, para que o Senhor ministre, para que as pessoas que estejam ali sejam impactadas pelo poder de Deus. Então nós vamos estar orando, vamos estar colocando pelo crescimento das células, para que o Senhor esteja atuando lá nas células, levando ao crescimento. Nós vamos estar orando pelo fortalecimento das famílias da igreja, para que o Senhor esteja visitando as famílias. Percebe como funciona um objetivo bem específico, direto?
nós vamos dizer para o Senhor, irmão, nós vamos estar orando com pessoas afastadas. E se você conhece alguém que está afastado do Evangelho, que está afastado da palavra de Deus, você vai orar. Se você conhece alguém que está precisando de Jesus, que precisa ser salvo, irmãos, e todos nós conhecemos alguém, você vai orar, e vai orar de maneira específica. Você vai colocar o nome da pessoa, quer orar por fulano, por Beltrano, para que o Senhor faça uma obra na vida dele, na vida dela. Vamos orar de maneira muito específica. Então, seus motivos pessoais. Ah, pastor, eu vou orar para renovação espiritual, estou desanimado, eu estou precisando de um gás espiritual, amém. Ou talvez até alguém, né? Uma pessoa, um servo de Deus, talvez não seja afastado, mas está frio espiritualmente. Você vai orar, você vai interceder, se não é o seu caso. Você vai talvez precisar de direção de Deus, de orientação. Você precisa tomar uma decisão. Há caminhos que você precisa seguir, você não está sabendo. Há decisões que você precisa tomar e você não sabe. Há escolhas que você precisa fazer e você não sabe. Você vai colocar diante de Deus pedindo direção. Talvez seja a cura da enfermidade. Você vai pedir ao Senhor. Talvez seja a libertação de alguma coisa. Você vai pedir ao Senhor. Talvez seja a solução de um problema, seja ele qual for. Você vai colocar diante de Deus. Você vai colocar diante do Senhor. Talvez é uma graça especial. Vai enfrentar uma situação difícil. Você vai colocar diante de Deus. Você vai colocar diante do Senhor. Irmão, o que Deus propôs é a minha dissertação de mestrado. Tem sido para mim, queridos, o maior desafio que eu estou enfrentando. Nunca tive problemas para escrever, para estudar, mas essa está difícil. Eu preciso de intervenção de Deus. O que eu vou fazer? Recorrer a Deus, lógico, irmãos, que eu vou pesquisar, é lógico que eu vou estudar, é lógico que eu vou buscar o que eu tenho que fazer, mas eu preciso, irmão. E eu estou sempre orando por mim, olha por isso. Eu tenho prazo para concluir, prazo para defender a dissertação, né? E eu preciso fazer. Então é algo que eu já coloquei diante de Deus, que eu estou colocando diante do Senhor, que eu quero pagar um preço diante do Senhor. Então você pode até me ajudar nisso. Mas e você? Qual é a sua situação? O que especificamente você vai colocar diante do pastor? Graças a Deus eu não estou precisando de nada. O que mais, né? Pode ser. Pastor, graças a Deus está tudo redondinho, está tudo uma maravilha, está tudo bem, eu não... Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Mas se você tem, seja específico naquilo que você vai colocar diante de Deus. Amém? Então o primeiro passo é você ser específico, ser objetivo naquilo que você vai jejuar e você vai colocar diante de Deus, você vai colocar diante do Senhor. Olha só, além de focar nos objetivos diante de Deus, ser específico, peça o Espírito Santo de Deus que mostre claramente a direção e os objetivos para o seu jejum e oração. Peça ao Senhor. Fala, Senhor, fala para mim. Deus, mostra para mim. Irmãos, o Espírito Santo, ele mora dentro de nós, amém? Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo, está dentro de você. Ele lidera, ele direciona, ele orienta, recorre ao Espírito Santo. Isso vai capacitá-lo para você orar, irmãos, de forma específica e estratégica. A Bíblia diz que nós não recebemos porque não pedimos. E mais, diz a Bíblia que às vezes não recebemos também porque pedimos mal. Então, se você tiver a direção do Espírito Santo, e a Bíblia diz também, lá em Romanos 8, que o Espírito Santo intercede por nós. E nós não sabemos pedir como convém, mas que o Espírito Santo traduz o nosso desejo, ele traduz a nossa necessidade diante de Deus, diante do Senhor. Então você ore, você coloque diante do Senhor. Além disso, querido, você vai orar pelos objetivos específicos da igreja. Você pode ler para mim bem forte quais são os nossos objetivos? Vamos lá. Encontro com Deus, crescimento das células, fortalecimento
das famílias, reconciliação de pessoas afastadas e salvação de não crentes pelo pastor e liderança da igreja. Então olha só, se você não tinha motivo nenhum para pagar o preço, você já tem vários motivos aí para você estar orando, para você estar colocando diante de Deus, para você estar colocando diante do Senhor. Mas, querido, seja específico, como igreja, o Senhor vai estar atendendo. Segundo passo, faça o seu compromisso. Olha só, você já agora já escolheu quais são os seus objetivos, de maneira muito específica, de maneira muito direta. Agora você vai fazer o seu compromisso. Você vai ver que tipo de jejum você vai adotar. Ok? Qual será a duração do seu jejum? Quanto tempo por dia você dedicará à oração e à palavra de Deus? Então deixa eu voltar aqui. Olhe sobre o tipo de jejum que você vai adotar. Como assim? O que você vai deixar de comer? Né? Quem sabe vai ser um refrigerante, tem um irmão aqui na igreja que gosta muito desse refrigerante, né? Quem sabe você vai fazer, né? É dois, né? Um não, é dois que tem, né? Gosta muito do tipo de refrigerante, você vai se abster desse refrigerante, né? Durante, acho que devia ser 40 dias, não só 21 dias, né? Ah, pastor, eu vou fazer jejum de carne, eu gosto muito de carne, de churrasco, eu vou fazer jejum de churrasco. Ok? Né? Ah, pastor, eu vou fazer jejum de doce, eu gosto muito de doce, de chocolate, eu vou fazer jejum de doce, de chocolate, amém? Glória a Deus. Né? Eu conheço uma pessoa que de vez em quando faz jejum de pão de sal, né? Porque gosta tanto do pão de sal, né? Se ela vai no... É minha esposa, sabe, irmão? Se ela vai no hotel, a gente chega lá naquele hotel, com aquela mesa bonita, tudo lá, falta outras coisas, mas se não tiver o pãozinho de sal, bonitinho, quentinho, o café está incompleto. Então, de vez em quando ela faz jejum de pão de sal. Né? Então, cada um tem lá a sua necessidade, aquela coisa que te faz falta mesmo. Então, daquilo tem um amigo, pastor, café para ele, irmãos, quando a gente sai de vez em quando para orar, ele passa o maior tempo quando ele jejum de café também, sabe? A cabeça dói, dá toda coisa. Né? Então, o desafio dele, às vezes, é fazer o jejum de café. Né? Eu não sei qual é o seu desafio. Né? O que você vai se abster? Irmãos, uma sugestão. Lá em casa, nós vamos fazer jejum também de televisão. Certo? De tudo. Televisão, jornal, tudo. Certo? Vamos fazer já. Lá eu decretei, sabe? Eu decretei, né? Vai ser assim, né? Eu ainda posso fazer isso, né? Ter filhos compreensíveis, né? Gente cuidosa e tal. Eu não sei você, como é que você vai fazer? Né? Mas lá em casa, a televisão vai estar desligada durante esses 21 dias. Se eu ligar a televisão, vai ser para assistir louvor e adoração, né? Lá, hino de louvor ao Senhor, de adoração ao Senhor. Mas nenhum outro programa, nem programa evangélico, vou ligar lá não. Certo? Vai estar ligada a televisão. Você minha sugestão para você, é sugestão. Né? Quem sabe, né? Eu sei que às vezes é complicado, dentro da família, você vai arrumar um monte de crente se você fizer isso, mas você pode fazer, você, né? Você pode se abster, você pode fazer. Também não dá para você impor a sua família para o meu filho, mas dá para você, mas eles concordaram também. Ok? Então você vai ver o jejum. O que você vai fazer? Vou fazer o jejum de uma refeição. Aí vai ser qual vai ser a duração do seu jejum. Eu oriento, eu sugiro que você faça o jejum das 22 horas até as 10 horas do dia, ou até o meio-dia do dia. Aí você vai suprimir o café da manhã. À meia-noite você não vai comer mais nada do café da manhã. Se o café da manhã faz falta para você. Se não faz, querido, você vai suprimir ou vai tirar o almoço. Ok? Não vai almoçar, vai só jantar. Ou, de repente, a janta. Você vai tirar a janta. Ok? Se você costuma jantar. Então, querido, por favor, você vai fazer o seu compromisso com Deus. Vai dizer, Senhor, o meu jejum vai ser disso. Certo?
E aí você vai seguir firme no seu propósito. Eu creio que você está lendo a Bíblia e orando todo dia, amém, irmão? Irmão, eu estou torcendo para isso, eu estou contando com isso, que você tem orado, que você tem tirado um tempo todo dia para ler a palavra, para orar. Se não está, faça agora o propósito de você fazer isso todo dia. Veja o tempo, o horário que você vai tirar para você orar, para você ler a palavra, para você ir à presença de Deus. O terceiro passo, irmão, prepare-se espiritualmente. E eu quero ver algumas questões sobre oração com você. Algumas eu já até preguei no domingo passado sobre isso, né? Então peça a Deus para ajudá-lo a fazer uma lista de pecados que você precisa confessar ao Senhor. Então você vai confessar os seus pecados ao Senhor. E você vai colocar diante de Deus. E você vai aceitar o perdão do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, quando confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Então você vai confessar ao Senhor, vai fazer essa lista, irmão, o Espírito Santo fala, tá? Quando você pede, Ele traz a sua memória, Ele traz a sua mente, Ele vai falar com você, Ele vai lhe orientar, Ele vai lhe direcionar, para que você possa fazer essa lista de pecados e confessá-los diante de Deus, e confessá-los diante do Senhor. Está vendo como que todo o ambiente vai sendo preparado para você receber o milagre de Deus, para você receber a atuação de Deus, para você receber aquilo que o Senhor vai fazer, aquilo que o Senhor vai operar. A outra coisa, então, você vai procurar obter o perdão de todos que você ofendeu, e você vai perdoar todos que o feriram. Presta atenção, irmão, a questão do perdão. Pastor, mas se a outra pessoa não quiser me perdoar, é problema dela. Você faz a sua parte. Você vai liberar o perdão. Você vai trabalhar isso. Ok? Então, no domingo passado eu falei um pouco também sobre isso. Você vai, em nome de Jesus, estar trabalhando isso. Outra coisa, peça o Espírito Santo de Deus para enchê-lo. Irmãos, e o Espírito Santo vai encher. Efésios 5, 18, assim, não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito Santo para encher, para transbordar, e você vai ser cheio da presença de Deus, e você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então você vai orar, você vai colocar diante do Senhor, e você vai pedir ao Senhor. Outra coisa, querido, entregue completamente a Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, a sua vida. Se recuse a qualquer natureza mundana. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício diante do Senhor, sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E a palavra diz mais, para nós renovarmos o nosso entendimento e não conformarmos com o mundo. E o Senhor vai atuar. E o Senhor vai fazer. Então você vai abandonar qualquer coisa do mundo, qualquer coisa que vai te impedir de concentrar no Senhor. Você vai estar largando, você vai estar renunciando. Você vai submeter, não subestime a uma luta espiritual, irmãos, há uma batalha espiritual. Assim como existe uma realidade que nós vemos, existe uma realidade espiritual que nós não enxergamos. Há uma batalha espiritual. Haverá coisas que acontecerão para dificultar a sua bênção chegar, para dificultar o seu milagre chegar. Lembre-se de Daniel 10, 12, 13. Havia uma guerra. Os anjos de Deus interferiram e o Senhor interferiu. Irmãos, não é fácil buscar o Senhor. Não é fácil. Você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar dificuldades. Prepare então o seu espírito, prepare para que você esteja diante de Deus e diante do Senhor. Você viu que a carne luta contra o espírito
e o espírito contra a carne, e um se opõe ao outro. Um puxa para lá e o outro puxa para cá.